Bom dia, amada igreja. O nosso coração está alegre por podermos estar na casa do Senhor. Então, como o pastor nos disse, que o Senhor fala aos nossos corações. Irmãos, já há algum tempo nós temos pregado à igreja na epístola de Timóteo, Começamos na 1 Timóteo e agora estamos em 2 Timóteo, e hoje nós vamos falar uma pequena porção do capítulo 4. Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de fazer uma pequena correção, porque o tema, aqui acredito que quando eu enviei, ele para ser feito o boletim, passou desapercebido, que está uma interrogação aqui no final, Então essa interrogação ela não era para estar aqui, Então na verdade é uma afirmação, E também quando a gente conclui o sermão e confere, a gente vê ali tantos erros, tantas falhas que a gente sente incapaz de passar toda a mensagem da palavra. Então, se pudesse melhor corrigir esse título, falaria simplesmente, esse tema prega a palavra. É claro que nós sempre precisaremos que o Senhor nos capacite para pregar a palavra dele. Então, fica essa pequena correção aqui para os irmãos, mas como a palavra nos fala, nós não sabemos nem orar, é o Senhor que corrige as nossas orações, também nós nem sabemos pregar, é o Espírito Santo que faz com que cada um entenda a palavra e fale ao seu coração. Isso nós vamos ver na pregação dessa manhã. Então, peço que a igreja abra suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 4, e vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 5, a uma só voz. A igreja mesmo assentadas, de forma reverente, vamos fazer essa leitura, todos juntos, a uma só voz. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Eu vou esperar um pouquinho, acho que os irmãos não tinham conseguido abrir a palavra, para nós lermos a uma só voz, todos juntos. Então vamos novamente, 2 Timóteo, capítulo 4, agora versículo de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, secar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, assim diz a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Pai amado, Deus eterno, nós suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento com o Teu Santo Espírito, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor Deus. Como dissemos aqui, Pai, não sabemos orar e também não sabemos pregar a Tua palavra, Senhor Deus. E é o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, que capacita a cada um de nós a compreender, Senhor Deus, o que está sendo falado, Senhor Deus. É o Senhor que desvenda os nossos olhos, ó Pai. E nós suplicamos, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Capacita-nos, Senhor Deus, a aprender, entender e que nós possamos pregar a Tua palavra em nossas vidas, Senhor Deus, todos os dias, como já foi orado nesta manhã. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então, irmão, só lembrando, que quando Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo estava em Éfeso e ele foi deixado lá para combater, os falsos mestres que estavam na igreja de Éfeso, Paulo incumbiu Timóteo dessa obrigação. Então a carta, tanto a primeira como a segunda carta a Timóteo,
tem esse objetivo, de Paulo passar orientações a Timóteo sobre como ele lidar, como ele combater, né, os falsos mestres na igreja de Éfeso. A segunda, principalmente, ela fala ali, né, ele tinha pretensão, né, de se encontrar com Timóteo, né, pedia para que ele viesse visitá-lo, né, e também para incentivá-lo para permanecer firme nesse combate aí aos falsos mestres. Então, eu gostaria de perguntar à igreja, né, se você já ouviu a expressão "você está de prova"? Né, na minha infância era comum as pessoas dizerem, né, os meninos, né, nas brincadeiras, a gente fala assim, ó, você está de prova. Né, quando você queria dizer que uma pessoa era a sua testemunha. Né? Ah, você está de prova que Maria falou isso, você está de prova que João fez aquilo. Né, era muito comum. Eu não sei se só na minha região, onde eu morava, mas quando você queria falar que alguém era sua testemunha, você falava assim, você está de prova. Então, o papel, né, de uma testemunha, ele é garantir a verdade, de afirmar solenemente sobre algo, de testificar, né, de fazer crível, né, alguma coisa que ele dá testemunho. Então, não só as crianças, só na infância, né, mas mesmo na vida adulta, né, nós sabemos a importância de uma testemunha. Então, nos processos penais, espera-se que ela diga, né, o que sabe sobre o crime, né, com a finalidade de que se chegue à verdade sobre os fatos, o que resultará na condenação ou absolvição do réu. Nos processos trabalhistas, ela pode, né, garantir, né, os direitos que estavam ameaçados, né, a partir do momento do que ela falou, né, do que ela testemunha. Nos processos civis, né, a testemunha ela é um dos meios de prova, né, da existência de um negócio jurídico. Né, nos contratos, a testemunha ela assina, né, garantindo ter presenciado o acordo entre as partes envolvidas, dando a ele credibilidade. Então, devido aí à importância da testemunha, é necessário que ela seja idônea. E o que significa uma testemunha idônea? Uma testemunha que é confiável, que é honesta, íntegra, leal, honrada, correta. Então, de acordo com a reputação da testemunha, se dará mais ou menos crédito ao que ela afirma ou testifica. Então, nesta lógica, né, para assuntos importantes, é normal, né, que se busque uma testemunha à altura do assunto, né, do fato que está sendo tratado. Então, Paulo, quando ele fala de um assunto, né, de interesse do reino de Deus, a pregação da palavra, ele menciona o próprio Deus e seu Filho Jesus Cristo como testemunha para demonstrar a Timóteo a seriedade e a importância do assunto que estava sendo tratado. Então, vou ler aqui o versículo 1, nós veremos isso aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, ele estava pegando como testemunha, né, diante de Timóteo, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, e o nosso Deus. Então, Paulo não poderia buscar testemunhas mais apropriadas e confiáveis para este assunto. Ele cita como sua primeira testemunha aquele que disse com autoridade a Moisés, eu sou o que sou. Ele cita aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá? Paulo cita como sua testemunha aquele que pode dizer com autoridade, terei misericórdia de quem me aprouve ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Logo, ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Lembrando o texto, né, que lemos aí na liturgia, né, falando que Jesus falava em parábolas, para que fosse entendido que ele passava só para aqueles que ele queria. O Evangelho não fica mendigando, o Evangelho é autoritativo. É o homem que é salvo, não é Deus que está pedindo misericórdia, né? O homem é salvo por Deus, e não Deus implorando para que o homem aceite a ele de uma forma pedante.
Então, a segunda testemunha citada por Paulo é o Senhor Jesus Cristo, aquele que há de julgar vivos e mortos. Pois, como está escrito em João 5, versículo 22, é o Pai, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ele cita aquele, a segunda testemunha, que Paulo cita, aquele que após ressuscitar dentre os mortos, mandou aos apóstolos pregarem ao povo e testificarem que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, e de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então Paulo cita como testemunha aquele sobre quem Isaías, 650 anos antes da manifestação dele na terra, com seu nascimento, Isaías escreveu sobre Jesus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Também está escrito por João, no capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, citando somente algumas passagens da Bíblia, nós vemos que são inquestionáveis a autoridade e a confiabilidade das testemunhas citadas por Paulo. Mas, se por acaso alguém ainda tenha dúvida em questioná-las, deve ser lembrado do que foi dito a Jó. Então, peço que a igreja abra suas Bíblias em Jó, capítulo 38. Eu farei a leitura dos versículos de 1 a 21. Nós poderíamos ler todo o capítulo, e até o capítulo 39 também, mas acredito que de 1 a 21 será suficiente para nós lembrarmos de um pouco que foi dito a Jó. Então, Jó, capítulo 38, versículos de 1 a 20. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizestes a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar?
para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu o sabes, porque nem sempre eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. E nós poderíamos continuar lendo, né, o capítulo 38 e o 39, e nós conseguiríamos entender a glória do nosso Deus, seríamos lembrados, e a nossa insignificância perante esse Deus. E não só a nossa, mas do mundo inteiro, de todos os homens. E chegaríamos, é claro, podemos chegar, né, à conclusão que ninguém pode questionar a autoridade das testemunhas apresentadas por Paulo a Timóteo. Então, peço que a igreja agora acompanhe a leitura do versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, Paulo cita, né, essas testemunhas de tanta relevância para deixar claro a Timóteo a importância e necessidade de pregar a palavra. Ele deveria perseverar na pregação, né, a palavra que insta, né, quer dizer, constantemente, persevera, pregando em todo o tempo, mesmo que não fosse conveniente aos homens e a ele mesmo. Ele deveria corrigir, repreender e exortar as pessoas, contudo não de qualquer forma, mas com longanimidade e com a própria sã doutrina. Quando fala quer seja conveniente a ele ou aos homens, não quer dizer que a pessoa tem que ser inconveniente, né? Quer dizer, você pregar no momento que vai trazer um grande transtorno. Citando um exemplo, até dos nossos dias, digamos que você chega lá numa solenidade, né, de importância, uma posse de um governador, de um presidente, ou de uma autoridade, e no meio da solenidade você quer a palavra para pregar para as pessoas. Não quer dizer isso aqui, mas quer dizer o quê? Seja oportuno ou não. Quer dizer que é o seguinte, que toda e qualquer situação, que às vezes nem parece, né, porque a gente espera que o culto é o lugar de fazer a pregação, ou você parar e sentar com alguém para estudar a palavra, né? Paulo, em todos, falava a Timóteo que todo momento que fosse dada a palavra, em todo lugar, toda conversa, ele pregasse. Não é para aquilo que ele foi. Ele foi para fazer determinada tarefa, mas prega a palavra, né, com o que fala na sua boca ali o tempo todo. E nós vamos ver alguns exemplos mais à frente. E com longanimidade, né, e com a própria sã doutrina. Então, conforme Paulo já havia escrito a Timóteo no capítulo 2, que nós já estudamos, né, capítulo 2, de 24 a 26, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, quando Paulo falou isso a Timóteo, no capítulo 2, nós vimos o quê? Que os falsos mestres, eles gostavam de discussões, de contendas, né, brigas para ficar questionando a autoridade e ensinando coisas erradas. E Paulo fala a Timóteo que ele não deve entrar em contendas, ele deve pregar a palavra. E não deve brigar, né, com aquelas pessoas que se opõem, mas simplesmente pregar a palavra com longanimidade, né, que significa que paciência, né, ao domínio próprio, não acreditando na força dos seus argumentos, na força do seu braço, como muitas vezes nós queremos convencer e converter a pessoa à força e discutimos com elas. Mas que ele deveria pregar e confiar que é o Espírito que ia, né, na expectativa, como está aqui, né, que o Santo Espírito trouxesse a pessoa sensatez e que ela entendesse. Em seu ministério contra os falsos mestres, em Éfeso, né, Timóteo deveria usar, né, fazer uso da arma mais poderosa contra a mentira. Ele deveria expor a verdade. Verdade essa contida nas Escrituras, pois, como Paulo já havia dito, né, no capítulo 3, que vimos na pregação anterior, dos versículos 16 a 17,
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Timóteo deveria pregar constantemente, de forma perseverante, com longanimidade, né, confiando em Deus. Então, se ele pregasse a sã doutrina, que é essa contida na palavra, que é útil, né, para tudo que nós vimos aqui, ele estaria fazendo o correto. Agora, nos versículos de 3 a 4, eu peço que a igreja acompanhe. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, Paulo estava advertindo a Timóteo para que ele pregasse a palavra constantemente, pois nos últimos dias chegaria, né, o tempo em que as pessoas não suportariam a verdade, a palavra de Deus, a sã doutrina, a única verdade que leva o homem à salvação. Ouvir a verdade lhes incomodaria tanto que seria como se lhe desse coceira nos ouvidos, né? Ou como alguns dizem, um comichão, né, nos ouvidos. Então, pergunta à igreja, né, alguém aqui, você já teve a oportunidade de sentir uma coceira que não passava, né? Uma coceira que não passava, incomoda muito, né? Eu já tive essa oportunidade e algumas doenças aí mais recentes, né? Uma das características também são a coceira, né, na pele. Então, quando isso acontece, é natural que a pessoa procure algo para acabar com esse incômodo. E se a causa da coceira, né, fazendo aqui um paralelo, né, é a verdade, isso significa que a mentira não incomoda aquela pessoa. Então, se a verdade lhe causa coceira nos ouvidos, quer dizer que ela gosta da mentira, ela está acostumada com a mentira. Mesmo que muitas vezes ela nem saiba que ela está, né, confiando e acreditando e gostando da própria mentira, né? Então, por isso, se nega, né, se essa pessoa nega ouvir a verdade e busca cercar... Opa, desculpa, irmãos, eu corrigi aqui, ó. Então, essa pessoa prefere, né, a mentira, então, por isso, ela nega, né, ela se nega a ouvir a verdade e busca cercar de mestres que contam fábulas, que atendam à sua própria cobiça. Né, como foi escrito em Tiago, no capítulo 1, de versículos de 13 a 15, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não é tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a pessoa tem a cobiça do próprio coração, e ela, muitas vezes, ela não quer ouvir a verdade, porque a verdade vai falar que ela precisa mudar de vida, que ela precisa se arrepender, né, que ela não está andando no caminho certo, então ela se nega a ouvir essa verdade. E procura aqueles que falam de acordo com a cobiça do seu próprio coração, aquilo que agrada. Se eu sou uma pessoa muito gananciosa, eu vou procurar, às vezes, um pregador que vai falar da doutrina da prosperidade, né? Porque se eu fizer isso, eu vou receber tantos, né, de Deus. Eu preciso dar tantas ofertas, né? E muitas vezes aí a gente vê em algumas igrejas, é mais ou menos é como se você fizesse uma aplicação, você dá tanto que você vai receber aí, em muitas vezes mais, né? Então, não chega a ser diferente daqueles que, às vezes, apostam dinheiros aí na loteria, esperando retorno, ou fazem serviços desonestos, ou algumas coisas, esperando aí um retorno, um grande lucro, né? Ou aquele que empresta, né, com altos juros, esperando aí um retorno muito grande. Então, nós poderíamos citar aqui várias coisas que os homens têm, cobiças que têm no seu coração, né? E eles vão procurar pessoas que falem conforme lhes agrada, negando a verdade.
nós chegamos ao ponto de a ciência, né? Porque muitas vezes as pessoas falam sobre a ciência como se a religião e a ciência, né, fossem opostos, né? E recusando que foi Deus que deu capacidade ao homem para descobrir todas as coisas. A própria ciência ela só é possível porque o homem capacitou o homem com inteligência, né? E colocam como se fosse impossível ciência e religião, como se fossem antagônicos um entre si. Na verdade, o que acontece é que muitas teorias, né, que não são verdadeiramente ciências, são apontadas como verdade, e a verdade absoluta é apontada como mentira, né? Como nós vivemos aí a questão do criacionismo e do evolucionismo. Na ciência, todos sabem que o evolucionismo é uma teoria, ela não pode ser comprovada. Mas, pela fé, nós cremos que o criacionismo, Deus criou todas as coisas, como lemos aqui em Jó, né, que Deus falando a Jó. Deus estava lá, e nenhum outro homem estava lá na criação, né, nenhum outro homem colocou limite nas ondas do mar. E agora esses homens querem questionar ao nosso Deus, colocando como mentira a criação do nosso próprio Deus, oferecendo como verdade uma teoria que eles não podem comprovar. Então, negando ouvir a verdade, essas pessoas estão negando ao próprio Senhor Jesus Cristo, pois, como escreveu João no capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também, conforme está escrito em Mateus 10, 32, 33, as orientações de Jesus Cristo aos 12 apóstolos. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, mas se as pessoas se recusariam a ouvir a verdade, a palavra de Deus, por que Timóteo deveria pregar? Então, vamos ler aqui, acompanhar a leitura no capítulo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, nós vemos neste versículo, né, que ele se inicia com a conjunção adversativa, porém, que transmite a ideia de oposição, né, ou restrição a algo que foi dito anteriormente. Então, Paulo estava dizendo a Timóteo que, apesar das pessoas não suportarem ouvir a verdade, a sã doutrina, e se entregarem a fábulas, né, lembrando aí, né, irmãos, que fábulas é também algumas coisas que eram ensinadas pelos falsos mestres no tempo de Timóteo, lá em Éfeso, né, que na verdade são coisas inverídicas, né, inverdades, que eram ensinadas, mas muitos se entregavam e ouviam essas fábulas desses homens, até por a questão de superstições, era um povo idólatra, né? Havia várias superstições e vários contos, né? Fábulas que as pessoas acreditavam. Como até hoje nós ainda temos fábulas no nosso meio que as pessoas defendem veementemente. Como horóscopo, né? A pessoa lê no jornal lá, hoje é domingo, a pessoa, em vez de buscar a verdade, orientar a sua vida na palavra de Deus, ela vai buscar o horóscopo e ver, deixa eu ver o que tem para mim aqui, e muitas vezes se direciona a vida dela com base numa fábula, num horóscopo ali, de uma pessoa que fala que aquilo ali é verdade e outros acreditam, né? Então, apesar dessas pessoas, né, não suportarem ouvir a verdade, se entregando às fábulas, afastando-se da verdade, da verdadeira fé no único e verdadeiro Deus, Timóteo deveria se manter sóbrio em todas as coisas. Ele deveria não se deixar levar pela maré das fábulas, mas sim nadar contra a corrente que leva os homens para longe da verdade, para longe do próprio Deus, né? Usando a nossa linguagem aqui, maré, né? Quer dizer, é muito mais fácil ir conforme a maré. Todo mundo está indo para esse lado, então é muito mais fácil. Isso sempre foi assim. Em toda a humanidade, sempre é mais fácil ir conforme a maré. Mas Timóteo deveria fazer o contrário, como está aqui a
a conjunção adversativa. Ele deveria fazer o contrário, ele deveria lutar, né, contra essa maré. Né? Então, Paulo está falando aqui que Timóteo ele deveria manter-se firmado na palavra de Deus, para que ele não fosse influenciado com o que acontecia ao seu redor. Ele deveria manter a racionalidade de sua fé. Ele deveria suportar as aflições, sabendo que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O próprio Paulo já havia testificado a Timóteo das perseguições que ele sofria, e Timóteo o acompanhava e tinha conhecimento. Ele continua escrevendo para Timóteo fazer o trabalho de um evangelista e que cumprisse seu ministério no combate aos falsos mestres em Éfeso. O trabalho de um evangelista é evangelizar, é pregar a palavra, sabendo que o trabalho de convencer o homem do pecado é do próprio Espírito Santo. Então, Timóteo só deveria pregar a conversão, a aceitação da palavra, o entendimento, somente o Espírito Santo poderia dar. Então, Paulo estava incentivando a Timóteo a pregar a palavra confiante nas palavras que ele havia dito aos romanos, né? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, assim como no tempo de Elias, que nesse texto de Romanos, Paulo estava citando o tempo de Elias, né? Assim como no tempo de Elias havia grande apostasia e Deus havia preservado um remanescente fiel, também em Éfeso havia os eleitos de Deus. Então, Timóteo deveria pregar, porque os eleitos de Deus, eles seriam convencidos do seu pecado e aceitariam a verdade, e aqueles que já a conheciam seriam fortalecidos para permanecer, né, firmes, seriam alimentados. Também porque ele sabia em quem ele cria. Ele era um discípulo de Jesus Cristo e deveria cumprir a ordem do seu Senhor, registrada em Mateus 28, nos versículos 18 a 20. Quando Jesus falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, irmãos, as orientações de Paulo a Timóteo, elas se aplicam também à Igreja de Cristo hoje, né? Como vimos no último sermão, o período chamado de fim dos tempos, né, os últimos dias, eles se iniciaram com a manifestação de Jesus Cristo aqui na terra, né, com o seu nascimento. Ele se desposou da sua glória e veio humildemente como homem aqui, dando início, né, na plenitude dos tempos, na Bíblia está esse registro, dando início ao fim dos tempos. E só terminarão estes dias, serão consumados os últimos dias, com a segunda vinda de Cristo, né, para julgar os vivos e os mortos. Então, nós estamos vivendo estes últimos dias. Desde a época de Jesus Cristo até hoje, nós vivemos esses dias e viveremos até que nosso Senhor Jesus Cristo venha a segunda vez. As testemunhas apresentadas por Paulo a Timóteo continuam com a mesma autoridade e confiabilidade. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre, como está registrado em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago escreveu para que ficasse registrado para nós e foi já pregado aqui neste púlpito pelo nosso irmão seminarista. Então, as mesmas testemunhas com a mesma autoridade não mudaram, não há mudança no nosso Deus. Apesar do mundo passar por várias mudanças, e quando eu falo de mundo, falo o convívio social, a forma das pessoas agirem, e o homem, através do seu pecado, quando ele vai negando a verdade, ele vai mudando e relativizando as coisas, a gente vê a mudança no comportamento das pessoas. Mas a palavra de Deus, que ela é imutável e ela não precisa ser atualizada, como muitos hoje já defendem, continua da mesma forma. E tudo que Deus falou lá no passado, persevera até hoje. E vai perseverar para todo sempre, né? Que os decretos do nosso Deus são eternos.
Então, também a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo para fazermos discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos ordenou, prevalecerá, agora deu uma agarradinha na língua, né? Vai prevalecer até a consumação dos tempos com a sua segunda vinda, para julgar os vivos e os mortos. Sendo assim, não somente os pastores, mas todo o povo de Deus deve pregar a palavra constantemente, com perseverança, quer seja oportuno ou não. Talvez você pense que somente no culto solene da igreja seja um momento oportuno para que aquela pessoa que você espera ver a conversão ouça a pregação da palavra, e você fica esperando que um dia ela venha ao culto. Então você deve continuar convidando essa pessoa para vir ao culto, mas enquanto ela não vem, você deve levar a palavra até ela. E muitas vezes nós idealizamos, o momento ideal, o momento mais oportuno para pregar a palavra e aí nós deixamos passar muitas oportunidades. Como tem sido ensinado pelo pastor Giovan, no estudo doutrinário da nossa igreja, às quintas-feiras, cujo o título do estudo tem sido Minha Vida é um Culto. Então, se no culto solene, no domingo, como nós estamos fazendo agora, nós oramos, nós cantamos louvores, nós damos graças a Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, falamos sobre a palavra e reconhecemos toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, essas atitudes, elas devem ser constantes em nossa vida. Se assim nós fizermos, nossa vida será um culto constante ao nosso Deus. Nós não precisamos ser um teólogo para pregar a palavra, nós precisamos apenas viver em conformidade com os mandamentos de Deus, nos enchendo assim dos frutos do Santo Espírito. Quando orando e lendo a palavra constantemente, nós vamos aprendendo e sendo edificados e cheios do Espírito Santo. E assim nós poderemos pregar a palavra. Se assim nós fizermos, com certeza nós seremos instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus capítulo 12, 34. Assim, em todo lugar e a toda hora pregaremos a palavra de Deus, com nossas atitudes e palavras, seja em casa, no trabalho, na escola, no supermercado, na padaria, na rua, nas conversas com os amigos ou nas redes sociais. Como nosso pastor muitas vezes gosta de nos lembrar, nas redes sociais, nós quando estamos lá digitando, seja no teclado do computador ou usando o celular, nós estamos falando que o nosso coração está cheio. E aí nós pregamos ali também, se estivermos cheios do Espírito. Então nós devemos estar cientes também, que já estamos vivendo esse tempo, que as pessoas não suportam a sã doutrina, e se recusam a dar ouvidos à verdade, e por isso se cercam de mestres segundo suas próprias cobiças. A frase de Charles Spurgeon, postada no grupo de nossa igreja nesta semana, ela já é uma realidade. A frase é: chegará um dia em que no lugar dos pastores a alimentar as ovelhas, haverá palhaços a entreter os bodes. Então, infelizmente, ser cristão e às vezes falar que nós somos evangélicos, a gente sempre precisa fazer ali explicar, porque antes, um tempo atrás, às vezes não precisava explicar, mas hoje precisa explicar. Eu sou evangélico, sou um cristão reformado, porque há tantos tipos de igrejas que se dizem evangélicas, que na verdade não estão falando a verdade, estão falando que o povo quer ouvir, não a verdade, porque a verdade não enche as igrejas, até mesmo porque isso também é um cumprimento da palavra, que são poucos os escolhidos, a porta ela é estreita para o reino do céu. Então a gente vê mega templos, mega igrejas que não falam da verdade, que simplesmente falam de coisas de homens para agradar os homens e não produz arrependimento.
E se a verdade causa tanto incômodo como coceira nos ouvidos, nossa vida é um culto, muitas vezes não seremos bem recebidos ou aceitos. Devemos nos lembrar que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, às vezes nós ficamos chateados porque pregamos a palavra e a pessoa, quando você começa a falar, porque sua vida é um culto, então qualquer assunto que for ser falado, você vai conseguir enxergar a mão de Deus, a palavra de Deus ali. Seja na hora que você acorda de manhã, vai tomar o café, você vai dar graças a Deus porque você vai ver a providência de Deus ali. E às vezes quando você estiver com alguém da família, até uma pessoa que não conhece a Deus, até orar para dar graças ao alimento, vai ser uma dificuldade, porque às vezes você vai ter dificuldade que todos fiquem em silêncio, ou vai ter dificuldade que as pessoas esperem para a oração para depois comer, né? Então, e isso às vezes vai ser criticado. Então, nós às vezes ficamos chateados, porque pregamos a palavra e quando pregamos, nem sempre somos aceitos, né? A pessoa já muda o assunto, já corta, né? E muitas vezes você vai ser preterido, a pessoa não vai querer conversar muitas vezes com você, porque não, já vem aquele lá que fala da Bíblia, fala de Deus o tempo todo, né? Então, nós não podemos ficar chateados, né? E também não podemos esquecer da orientação de Paulo para que preguemos a palavra com longanimidade. Não devemos entrar em discussões e contendas, né? Porque o servo do Senhor deve ser brando para com todos, e apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, sabendo que é o Santo Espírito que convence o homem do pecado, e que é o Senhor que salva, e não a nossa insistência ou sofisticação de argumentos. Então, é muito comum nas redes sociais, né, as pessoas brigarem e falarem várias coisas, e brigar e, na verdade, quando a gente entra em brigas, a verdade nós não estamos fazendo até indo contra a própria verdade, né? Nós estamos não fazendo até um desfavor se a gente ficar brigando e discutindo, porque você vai falar e a outra pessoa insensata, ela não conhece a verdade, ela não vai ter limite, ela vai ficar rebatendo, e aí vai rebaixar tanto ali, às vezes, a qualidade dos argumentos, das palavras, que ou você vai ter que resignar, né, e se contentar com o seu orgulho, né, refrear o seu orgulho, para você não continuar falando e não falar nenhuma besteira ou brigar, de uma forma dando um mau testemunho, né, e muitas vezes é difícil para a gente, não, a pessoa te irrita e você vai e cai naquela onda e continua, chega ao ponto de você pecar. Então, nós devemos pregar confiantes que não somos nós que vamos convencer. Nós devemos fazer isso com humildade, sem entrar em brigas, como falei aqui nesta manhã. E o nosso irmão Ricardo já me lembrou algumas vezes aqui nesse púlpito, né, que o evangelho não precisa ser defendido, né, citando, né, outra pessoa que escreveu, o evangelho não precisa ser defendido, ele simplesmente precisa ser exposto, ser solto, como um leão. Se você solta um leão, ele sabe se defender. Então, o nosso Deus não fica mendigando aqueles que aceitem, como alguns ensinam. Mendigando, por favor, vem. Não, na verdade, nós somos pecadores indo para o inferno e nós precisamos ser salvos. E Deus, como já foi mencionado aqui, Ele tem misericórdia que Ele quer. Ele vai salvar aquele que Ele quer. Como nós lemos na liturgia, as parábolas só vão ser entendidas por aqueles que Deus quer, aqueles que Deus elegeu, e Ele vai chamar no tempo certo. Então, a palavra de Deus, ela serve para a conversão e serve para a condenação, porque aqueles que zombaram do nosso Deus, e de Deus não se zomba, né, aqueles que falaram que a verdade era mentira, não vão ficar impunes, porque o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir julgar os vivos e os mortos no tempo certo. Então nós devemos pregar a palavra inconstantemente, né, constantemente, né, com autoridade, mas sem entrarmos em contendas. E nós devemos ser sóbrios em todas as coisas, tendo a Escritura, onde está contida a verdade, como a nossa única regra de fé e prática. Nós devemos suportar as aflições e pregar a palavra como evangelista e cumprir o nosso ministério de glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Então, nós vivemos num mundo que muitas coisas são ditas, mas se nós crermos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática, nós não vamos
nos influenciar e pelas marés das fábulas que são ensinadas hoje, né, em todas as coisas. Né, olhem para Maria Fernanda aqui, a nossa filha, graças a Deus, nós já oramos para que Deus a convença do seu pecado, que ela se arrependa e aceite Jesus Cristo como seu único Salvador no tempo certo. E oramos para que Deus abençoe, porque não é incentivado por nós, mas ela sempre fala sobre casamento. Né? E oramos para Deus que prepare um servo do Senhor e falamos para ela, assim, olha, filha, você tem que, quando chegar no tempo certo, tem que escolher um servo de Deus. Né? Então, e por que eu estou falando isso? Porque a Fernanda e a gente conversando, como todo pai e mãe, a gente preocupado, né, sobre, será que isso não está muito cedo para ela pensar nisso? Mas aí a gente vai assim, glória a Deus, porque ela não tem dúvida, né, que ela é uma menina e vai ser uma mulher e que vai ter que casar com um homem, né, porque isso, infelizmente, né, não é uma realidade hoje no nosso mundo. Eu estava vendo uma reportagem essa semana falando, né, uma pessoa se manifestando que aqui na nossa cidade estão querendo criar um comitê e tal para questão de ideologia de gênero, né? Isso aí está sendo tratado na Câmara de Vereadores. Então, se a ciência define, né, o nascimento biológico, sabe ali, pela questão da genética, o que é homem e o que é mulher, e agora se criou aí essa fábula, né, que você não nasce homem, não nasce mulher, mas que você vai descobrir depois, no futuro. Então, contradizendo a própria ciência. Então, ficam relativizando as coisas, né, como se... E as pessoas defendem e brigam como se fosse verdade, e quando você fala, né, ser hétero, você defender seu posicionamento de confiar na heterossexualidade, né, agora as pessoas brigam e dá coceira nos ouvidos e elas se recusam a ouvir e tantas outras coisas que nós poderíamos falar. Então, como que nós podemos nos manter sóbrios? Confiando somente na palavra de Deus que não muda. Lá na criação, Deus criou homem e mulher e constituiu a família. E esse é o modelo de família que nós cremos. E muitos já estão sendo perseguidos por defenderem esse modelo de família, né? E nós devemos estar dispostos a sofrer as aflições, as perseguições. Então, nós podemos concluir, irmãos, que nós devemos pregar a palavra de Deus constantemente, através do culto em nossas vidas, sabendo que nem sempre a verdade anunciada irá agradar e ser aceita. Pelo contrário, se vivermos piedosamente, até seremos perseguidos. Mas devemos suportar as aflições e cumprir o nosso ministério, porque sabe por quê? Assim como Paulo afirmou, nós sabemos em quem temos crido. E aí, quem nós temos crido é aquele que tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. E todos esses que defendem coisas diferentes não estavam lá na criação e não colocaram limites sobre as ondas do mar. E aí falam de coisas, como Paulo falou a Timóteo, na primeira epístola, falam de coisas que não conhecem e fazem ousadas asseverações, afirmações. E caso, né, haja alguém aqui ainda neste culto, né, alguém que ainda não teve a experiência de conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida a Ele, o que temos a dizer é que arrependa-se hoje dos seus pecados e confesse a Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, se nós fizermos isso, né, aquele que não crê, fizer isso de coração sincero, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos, Ele ouvirá, né, vinde bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. E isso é o que nós devemos, aqueles que já conhecem o Senhor Jesus Cristo, é isso que deve nos alegrar o coração e nos firmar para que nós sejamos sóbrios e que nós suportemos aflições. Porque nós cremos em que tem crido, nós temos crido, e esperamos que Ele fale conosco, vinde bendito de meu Pai,
entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, amada igreja, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.